Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Democracia, o podcast mais chato do Brasil. Hoje é domingo, dia 8 de agosto. Eu evito gravar podcasts no domingo, mas hoje minha intenção de gravar é uma coisa que é sacra. Eu tô falando sobre feminilidade bíblica, então é uma coisa sagrada, eu posso abordar no dia de hoje, porque hoje é um dia sagrado. E eu pedi ajuda pro Não da Silva, porque eu tava querendo gravar, eu não consigo, gente, eu não consigo mais gravar, essa é a realidade. Eu esqueci que eu sou a Democracia, esse meu alter ego caiu por terra completamente. Eu mudei, eu me transformei. Eu vou continuar gravando enquanto eu conseguir, gente, eu vou me esforçar, eu vou meditar, eu vou consumir os conteúdos que normalmente eu consumia pra me deixar inspirada pra poder gravar. Mas o negócio tá brabo, gente, tá brabo. E eu vou contar por quê. Eu fiz com o Não da Silva uma viagem que foi a causa de eu ter ficado tanto tempo sem gravar. Eu passei uma semana com ele na casa do meu tio no interior, né? Na verdade, toda a minha família tava lá. E aí, a família da parte da minha mãe, né? E aí, lá não tinha internet. E foi uma experiência simplesmente sensacional. Eu tenho vontade de gravar um podcast só contando como foi essa viagem, porque foi muito boa. Mas esse não é o ponto de hoje, então eu vou ser mais sucinta, né? E lá eu fiquei sem internet. E eu fiquei 7 dias sem internet. E eu descobri que não ter internet é muito bom. E não consumir internet é maravilhoso. Nossa, que coincidência. Só porque todo mundo tava falando isso o tempo todo, né? Jamais imaginei que todo mundo tava certo. Todo mundo que tinha um pingo de juízo sempre fala mal da internet. E agora eu vi que realmente é verdade. E aí, nesses 7 dias, eu me desliguei. Eu me descolei, tal qual uma placenta se descola do útero após o parto. Eu me descolei completamente desse podcast aqui. E não quero entristecer vocês, porque eu vou continuar gravando, eu vou fazer minha parte, eu assumi um compromisso aqui com vocês de estar aqui. Eu assumi esse personagem e eu vou levar a democracia até onde eu tancar, tá bom? Não é como se me doesse gravar, é só que toda vida que eu gravo, eu acho que eu tô falando coisas muito idiotas, desinteressantes. E vem todos esses pensamentos falando que eu tô tomando o tempo de vocês e aquela coisa que vocês já sabem. Então hoje eu decidi falar sobre uma coisa um pouco mais útil. Eu ainda vou decidir se o podcast que eu gravei com o Anon vai no final desse aqui, ou se vai antes, não sei, antes. Se vai emendar tudo aqui junto. Mas, vamos lá. Pessoal, eu quero falar sobre feminilidade bíblica. E eu peço que vocês coloquem esse episódio aqui na mesma bolha do podcast sobre maternidade e paternidade. É o podcast sério, podcast informativo. Não é só bobagem no dia de hoje. Porque... Cara, eu só quero dizer pra vocês que enquanto cada palavra que eu falo aqui, eu penso idiota, idiota, idiota. Eu poderia ter usado outra palavra melhor. Claramente uma pessoa que pensa assim, não é normal. Não é normal. Mas enfim, lá vamos nós. Por que a feminilidade bíblica é tão importante, é tão séria, é tão sagrada quanto a maternidade e a paternidade? Falando nisso, hoje é dia dos pais. Porque, aquilo que eu já falei, antes de você ser mãe, você é esposa. E antes de você ser mãe, você é uma serva de Deus. Portanto, você deve exercer tanto na maternidade quanto no matrimônio as funções que Deus estabeleceu para você. Você é serva de Cristo. Você é uma escrava de Cristo. A palavra na Bíblia para servo, quando Paulo fala Paulo, servo de Deus. Tiago, servo de Cristo. A palavra lá significa escravo. Nós somos escravos e escravas de Cristo. Louvado seja Deus. Então... como escravas de Cristo, nós devemos fazer tudo quanto nosso Senhor nos ordenou. E Ele nos ordenou muitas coisas acerca da feminilidade bíblica. Ele nos ordenou mais coisas sobre como ser esposa do que como ser mãe, do que sobre como ser mãe. Ou seja, o próprio Deus deu mais ênfase na vida matrimonial do que na vida entre mãe e filho. Porque, tecnicamente, o teu relacionamento com teus filhos depende muito do teu relacionamento com teu marido. Tu vai ser o exemplo primário das tuas filhas. Você quer ter filhas tementes a Deus? Que se submetam a Deus? Então, sejam submissas aos seus maridos e sejam boas servas femininas
que não sejam enganadas por todas as vãs filosofias do nosso século, você deve ser o exemplo primário de mulher que ela tem em casa. E isso toda a psicologia é unânime, sabe? Essa coisa de que gênero é uma gosma amorfa, que hoje tu acorda mulher, amanhã tu acorda homem, no outro dia tu acorda pinguim e etc. Na teoria da psicologia isso não chegou ainda, sabe? Isso é uma coisa totalmente anticientífica, que nem os próprios psicólogos, que já são tudo adoidados também, não consentem com isso. Porque dentro de cada pessoa, tu tem a noção do que é o feminino e o masculino. Isso está em todas as pessoas do mundo, a menos que a pessoa seja completamente doente mental. Que é o caso de muitos desses, né, que não vou falar o nome. Mas tu sabe que tu tem a... Tu entende o que é uma mulher e tu entende o que é um homem. Mesmo que tu não tenha assistido o podcast do Vigor Hiperbóreo sobre dimorfismo sexual, tu sabe a diferença entre homens e mulheres. Você sabe bem. Então, o teu inconsciente coletivo pro Jung, né, ele já sabe o que é uma mulher e o que é um homem. E aí, dentro dele mesmo, ele tem alguns aspectos do sexo oposto, né, que seria o do estereótipo do sexo oposto. E não vamos achar que a palavra estereótipo é uma coisa ruim. Estereótipo significa um padrão bem definido. Estereótipo significa uma coisa que já tá marcada, entendeu? Então, por exemplo, fumar é ruim. Isso é um estereótipo. Quer dizer que é um estereótipo errado? Não, pelo contrário. A maior parte dos estereótipos são coisas extremamente precisas. A maior parte dos estereótipos são mais precisos do que a análise de sociólogos. Quando tu nasce mulher, tu sabe que tu é mulher, tu começa a procurar referências de como as mulheres agem. Então, tu vai ser basicamente a média das mulheres que estão perto de ti. Tu vai amar as coisas que a média das mulheres que tu conhece amam, certo? E as mais próximas de ti vão ter mais influência, entendeu? Tu vai associar isso de alguma forma. Semelhantemente, se você for criada por uma mãe promíscua, provavelmente você vai achar que promiscuidade é uma joia para a mulher. Você vai achar que a promiscuidade é uma coisa bela para a mulher. Se você for criado por uma mãe vaidosa, que se preocupa com a aparência, que gasta muito, que se preocupa muito com a aparência, muito provavelmente você vai entender que a vaidade é uma joia da mulher. E claro, você vai se deparar com muitas mulheres ao longo da vida, mas o modelo ideal de mulher que tu vai ter na tua cabeça, que tu vai querer se tornar, é muito parecido com as mulheres que estão perto de ti. Com a tua mãe, com a tua avó, com a tua irmã mais velha e com as mulheres que tu vê na televisão. Claro, se tu for criado pela Fátima Bernardes, como é a maioria das crianças hoje em dia, tu passa 48 minutos na frente da televisão vendo Fátima Bernardes, enquanto tu passa 2 minutos por dia conversando com a tua mãe, naturalmente o modelo de mulher que tu vai ter é a Fátima Bernardes, né? Então, se você, mulher, quer que a sua filha não vire a Fátima Bernardes, então seja você o exemplo das suas filhas. Segunda razão pela qual a feminilidade bíblica é extremamente relevante. Isso era óbvio, né? Tipo, seja uma mulher exemplar, e isso, obviamente, vai se infiltrar no inconsciente da tua filha, e pelo resto da vida dela, ela vai saber o que é uma mulher exemplar. E mesmo que ela se desvie, que as vãs filosofias do mundo se enquadrem na cabeça dela, mesmo assim, aquela centelha mínima de honra vai estar guardada ali dentro, sabe? Quando ela desviar daquilo, e isso eu posso até apelar até pro Freud, né? Que o Freud diz que a tua personalidade, ela vai ser dividida em 3 partes. Tua personalidade não, tu. Teu cérebro, como é que eu posso dizer? Vamos usar a palavra personalidade porque eu esqueci a palavra verdadeira, né? Tu tem o id, o ego e o superego. O id são as tuas pulsões, aquilo que te é mais... É como se tu fosse o bebê que deseja. É aquilo que tu deseja, aquilo que tu... São os teus desejos inconscientes pro Freud, né? Então, o id, ele não tem limitações pela realidade. Mesmo que aquele desejo não tenha lastro na realidade, mesmo que ele não possa consumar aquele desejo, entendeu? Isso é o id. São aqueles desejos, são os desejos, de forma geral, que não foram refletidos, que não foram pensados. É o conteúdo mais bruto que tá dentro do teu cérebro, o mais selvagem possível. Tanto que tem lá desejos que tu nem sabe explicar, entendeu? Tu tem desejos que tu nem sabe explicar. Enfim, isso é a teoria do Freud, tá? Isso aí já tem várias coisas que estão ultrapassadas. Mas eu só vou explicar porque eu acho que se aplica. E aí tu tem o ego, que é o que vai conciliar o
o mundo externo com o id, o desejo. Eu tenho os desejos e eu tenho o mundo externo. Eu quero voar, mas eu não consigo. Eu quero pular da cama sem me machucar. É impossível. Eu quero comer chocolate, mas minha mãe não deixa. Entendeu? Então, o ego, ele existe para te proteger da frustração social. Tu percebe que tu tem uma outra necessidade, que é a necessidade de não morrer, porque se tu for realizar todos os teus desejos, tu vai morrer, ou tu vai ser punido de várias formas. E o ego é quem tá tentando dar conta daquilo ali, de conciliar o teu desejo com a realidade, certo? E aí, você vai ter também o superego, e é aqui que eu queria chegar, meus amigos. O superego é o juiz. Então, tu tem aquilo que deseja, aquilo que concilia o teu desejo com a realidade, que é o ego. O ego é o eu, é o teu eu propriamente dito. É aquele que toma as decisões, é aquele que age. O ego é o mediador que está tentando dar conta de tudo, de desejos irracionais, de uma realidade que te oprime e que agora vai ter que lidar com outra coisa, que é o superego. Super significa acima, é o que está acima do ego. É um juiz, é um tirano que está dentro de ti, que te diz o que é certo e errado, certo? É o que te diz, o que te limita. Então, por exemplo, quando tu tem 3 anos, se tu quiser bater no teu irmão, com certeza tu vai. E se tu não bater no teu irmão com 4 anos, é porque tu sabe que tu vai ser punido. Agora, com 5, 6 anos, tu começa a entender que bater é errado. Que bater tem algo intrínseco, não é porque eu vou ser punido apenas. E, inclusive, a punição da criança na primeira infância é o que colabora para a formação do superego, para que ela saiba o que é certo e errado quando for mais velha e que saiba que tudo tem consequências. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto é que os freudianos dizem que o superego, a função é dele... Aliás, o superego é formado a partir do superego dos pais. Era aqui que eu queria chegar. O superego dos filhos é formado a partir do superego dos pais. Por exemplo, eu sempre achei que roubar é muito errado. Mesmo quando eu defendia aborto, mesmo quando eu defendia tudo de errado, eu sempre achei que roubo fosse uma coisa absurda de errado, entendeu? Roubo, furto, qualquer furto mínimo, entendeu? Qualquer coisa escondida que tu faça, que for com a intenção de subtrair um bem de outra pessoa, pra mim sempre foi errado. Por quê? Meus pais são extremamente liberais, mas contra isso, tipo, meu pai sempre foi extremamente honesto. E eu sempre vi coisas tipo, ele trabalhava... Não vou nem dizer que ele trabalhava, porque fica meio específico, né? Ele trabalhava num certo lugar que tinha um monte de resma de papel, tá ligado? Aquelas resmas de 500 folhas. Tinha 100. E mesmo assim, ele vinha pra casa e me levava pra sair e comprava uma resma de papel com o dinheiro dele. Porque ele não achava certo subtrair de um bem público, entendeu? Subtrair de onde ele tava. Mesmo que fosse 100 resmas de papel, que essas resmas nunca fossem utilizadas. Ele não ia agir com corrupção, entendeu? E aí, isso me formou demais. Isso foi na minha primeira infância, eu fui vendo que meu pai tem um caráter extremamente honesto, que nunca tirou R$1 de ninguém. Que eu percebo isso em todas as ações dele. Meu pai pode ter todo o defeito que for, mas isso ele conseguiu passar pra mim, entendeu? Então, qual é toda essa viagem, todo esse rodeio de 15 minutos aqui é pra falar o quê? É pra falar apenas que o seu superego enquanto mulher tem uma influência formadora absurda no superego da sua filha. Não precisa você falar que algo é certo e errado, apenas o modo de você agir. Então, se você... Vou dar um exemplo que a minha mãe fazia muito e que eu sempre achei errado por causa do meu pai, porque eu fui mais influenciada por ele, né, questões morais, porque obviamente ele tinha moral em algumas coisas. Minha mãe sempre falava assim: minha filha, vá visitar a sua avó, porque senão você não vai ganhar presente dela. Minha filha, sua avó acabou de receber um auxílio não sei o quê, vá lá visitar a sua avó, que é pra poder você ganhar alguma coisa, senão você não vai ganhar nenhum presente. Olha o raciocínio lógico. Eu, uma mocinha de meus 13, 14 anos, ao invés de eu ir visitar minha avó porque eu tenho bons... Olha a diferença. Se fosse eu como mãe no lugar dela, depois de ter recebido a influência do cristianismo e do próprio Espírito Santo em mim me santificando, o que eu ia dizer pra minha filha? Minha filha, vá visitar a sua avó porque sua avó precisa de ajuda. Porque você é jovem, porque você precisa... servir o próximo, porque servir ao próximo é bom, porque eu não posso ir, eu tô aqui servindo você e seus irmãos,
mas você tá aqui sem fazer nada, é bom que você vá na sua avó, porque ela tem dor nas costas, porque ela precisa de alguém para lavar uma louça, porque ela precisa de companhia, porque tem dia lá que ela fica triste, porque tá sozinha, porque não tem ninguém lá com ela. Era isso que eu falaria com mãe. O que minha mãe falava? Vá para ganhar presente, vá para extorquir da sua avó, vá para sugar da sua avó, vá para tirar. Ou seja, qual é meu relacionamento com o próximo? Sugar, tirar. Eu preciso subtrair do próximo o máximo que eu puder. Era isso que desde criança ela me ensinava. E não me ensinava, tipo, filha, é certo fazer isso, tá bom? Ela ensinava com as próprias atitudes dela. Ela ensinava com o próprio modo de agir dela. Porque era assim que ela agia, entendeu? Ela sempre falava assim, quem não é visto não é lembrado. O que significava essa frase na cabeça dela? Se eu não fosse visitar os meus parentes, eu não ia ser lembrado na hora de ser convidada para as festas. Eu não ia ser lembrada na hora de ganhar presente. Eu não ia ser lembrada quando eu precisasse de ajuda. Ou seja, nunca é servir. Nunca é como eu posso ajudar meus parentes. Nunca é eu quero ser lembrada porque eu quero que no dia da necessidade essa pessoa me chame para eu estar lá do lado dela dando suporte e servindo. Mas, veja. Então vocês percebem? Eu só achava isso errado. Por quê? Porque meu pai sempre foi o contrário. Meu pai, ele faz questão de pagar a conta, ele faz questão de dar presente, ele faz questão... A minha avó também, mãe do meu pai, por mais que ela seja judia, judia não, ela seja descendente de judeus e muito muquirana, ela sempre fez questão de estar presenteando. E outra, eu sempre vi pessoas que são servas sendo muito elogiadas na parte do meu pai. Então tem uma moça, que o Anon da Silva até conhece, e ela simplesmente sai lá da casa dela e vem aqui e fica ajudando a minha avó, sabe? Fica cuidando da minha avó. Porque ela já é uma dona de casa muito mais experiente e ela consegue dar conta daquela casa da minha avó, entendeu? E todo mundo fala, fulana é muito boa, fulana é muito boa. Então isso ficou na minha cabeça, que servir é bom. Eu não tinha interesse em servir antes, mas hoje eu percebo que consegui encontrar em Cristo, nos ensinos de Cristo, na Escritura, forças para que eu seja como essa moça. Então eu tenho, graças a meu bom Deus, o Senhor tem colocado oportunidades na minha vida de servir o próximo e louvado seja Deus por isso. Agradeço muito ao Senhor e louvo a Deus que na minha infância eu pude ver pessoas assim sendo elogiadas para que desde pequena eu fosse entendendo. Maior é aquele que doa do que o que recebe. Maior é aquele que é servo do que o que é senhor, entendeu? Por isso que Cristo é o maior Senhor de todos, porque Ele foi o maior servo de todos e morreu por nós na cruz. Ele foi aquele que se abaixou ao máximo, que se esvaziou da sua glória, e por isso hoje Ele é exaltado. E se eu quero tesouros no céu, se eu quero alegrar a Deus, eu preciso ser a mais serva de todos aqui. Então, mulher, você precisa ser um exemplo de ser humano, porque você vai ser um exemplo para os seus filhos, de o que é uma mulher. O seu filho, o homem, ele não vai escolher uma mulher... Tipo, você tem medo, mulher, da sociedade misândrica? Você tem medo que seu filho vá... Que tipo de mulher você é? Você é uma mulher sensual? Você é uma mulher que não é casta no falar? Você é uma mulher que... Seu filho tá olhando pra você pra ver o que significa ser mulher. Sua filha também. É aquela coisa, o médico... Vamos supor que o médico pega um monte de livro, começa a ler e vai pro consultório. Se ele nunca teve contato com médicos antes, eu posso te garantir que esse médico vai ser totalmente diferente dos outros. Porque a esmagadora maioria dos médicos, ele tem um jeito específico de cumprimentar, ele tem um jeito específico de falar, de olhar para você. Isso é o que o Carl Jung chama de persona, né? E, por exemplo, o presidente da República, por que todo mundo estranha o Bolsonaro? Pro bem ou pro mal? Porque ele não tem persona. Esse cara que ele é no governo, ele é o mesmo cara em casa. Isso é muito anormal e não necessariamente no mau sentido. Isso passa para a população um ar de honestidade, entendeu? Os presidentes anteriores, tudo com discurso e tal, falando sempre o que é que o assessor mandava. E aí chega o Bolsonaro coçando a bola e falando um monte de coisa, o brasileiro se choca. Por quê? Porque os outros presidentes estavam o tempo todo olhando uns para os outros para ver como um presidente deve agir. Assim como os médicos estão a todo momento olhando um para o outro para ver como agir. Tu imagina o médico coçando a bola e bebendo cerveja? Ninguém imagina isso. O médico, ele já se tornou um arquétipo social. Ele é aquele cara de jaleco branco, sério, mais empático. O médico não é o cara que dança o forrozinho de madrugada. Meu tio, por exemplo, ele é diretor de uma escola importante aqui de Fortaleza. E
eu fico chocada, eu imagino, ele tá em casa, ele fica sem camisa, ele tá um pouquinho acima do peso, que meus tios são muito altos e muito fortes. E aí, muito ossudo. Aí ele ganha um pouquinho de peso, fica com aquela pancinha. Aí ele fazendo churrasco, tomando cerveja e tal. Eu fico imaginando, será que algum aluno que vê ele de terno, todo arrumado no colégio, imagina que na vida real ele é assim? De jeito nenhum. Por quê? Porque ele tem uma persona, uma face, né? Ele tem um tipo que ele criou, um personagem quando ele é diretor. Baseado em quê? Nos outros diretores. E toda mulher vai ter isso, só que de forma mais profunda. Ela vai olhar para as outras mulheres para saber como ser mulher, entendeu? Se todas as mulheres perto de mim são donas de casa, inclusive no cinema, é óbvio que eu vou ser dona de casa. Enfim, resumindo. Seja o arquétipo da mulher perfeita, que está descrito na escritura. É isso. Apenas lute para ser isso. Ninguém vai conseguir, obviamente, atingir isso. Ninguém vai conseguir de forma perfeita. Mas a gente tem que tentar. E pelo menos, louvado seja Deus, a gente tem um padrão muito claro e muito bem estabelecido na escritura. Outra coisa que eu queria falar é que você sendo uma esposa submissa, você vai ensinar algo para os seus filhos que ninguém pode ensinar com palavras, que é sobre submissão à autoridade. Ai, mas submissão é coisa ruim. Fala isso quando tu for um general, e o teu soldado for insubmisso. Aí eu quero que tu ache que submissão é uma coisa ruim. Submissão é uma das coisas mais fundamentais da história da humanidade. Submissão não significa ser submissa a qualquer um. O gênero feminino não é submissa ao gênero masculino. Sabia? Plot twist pra vocês. O gênero feminino no cristianismo, ele não está submisso ao gênero masculino. Não é uma submissão de gênero, é uma submissão dentro do lar, que Deus estabeleceu, onde o homem lidera, onde o homem serve liderando e a mulher serve em submissão. Submissão significa auxiliar na missão. E não ser menor, ser inferior, ser escravo. E outra, é auxiliar na missão que Deus deu ao homem. Se Deus deu ao homem a missão de liderar o lar, de governar a terra, as missões que Deus deu a Adão de prover, a função da mulher é auxiliar o homem na missão que Deus deu a ele. E não auxiliar ele em qualquer coisa que der na telha da cabeça dele. Se ele quiser ser traficante, não precisa você ser submissa a ele. Então, você quer... Outra coisa, submissão a Deus. Submissão à palavra de Deus. Submissão é uma coisa extremamente fundamental. Não existe exército sem submissão, sem hierarquia. E o conceito de hierarquia é uma das coisas que mais tem sido atacado depois da Revolução Francesa. A noção de que todo mundo é igual em posição, que o professor é igual ao aluno, que a mulher é igual ao homem, a esposa é igual ao esposo. Essa noção de que, todo mundo vale um voto. O cara que estudou não sei quantos mil anos, ele tem o mesmo voto da tiazinha que votou no Camilo Santana, que é do PT, e no Bolsonaro. Entendeu? Nada contra a tiazinha. Também acho que ela deveria ter um certo grau de influência sobre a comunidade em que ela vive. Ela também tem conhecimento empírico. Agora, essa pessoa é altamente manipulável. E é por isso que a democracia tá aí, porque ela é o melhor sistema para quem quer manipular a massa, porque 80% da população é muito facilmente manipulável. Então, basta você ter dinheiro que você faz o melhor jingle e você consegue se eleger, entendeu? E aí, esse conceito pós-Revolução Francesa acabou com o conceito de hierarquia, que é um dos conceitos mais fundamentais da sociedade patriarcal. Eu fico chocada quando eu vejo gente que diz que defende o patriarcado e falando que submissão é coisa ruim, é coisa de gente fraca. Como assim submissão? A sociedade que não tinha submissão era a sociedade ginocêntrica. Era a sociedade lunar. Por quê? Porque lá não tinha hierarquia, não tinha guerra, não tinha... Todo mundo vivia lá adorando a lua, a natureza, comendo frutinha, dançando pelado na frente do fogo, entendeu? Não tinha submissão, porque ninguém mandava em ninguém. Agora, nas sociedades patriarcais, o general cagava na cabeça do soldado e pronto, entendeu? E pelo bom andamento da guerra e da nação, tinha que haver submissão. Tinha que haver um Estado... O cara é contra a submissão e defende o Reich. Não faz sentido nenhum, porque o Reich pressupõe que há um governo praticamente monárquico, né? Praticamente, se não for, é um governo praticamente monárquico. Então, todo o povo está submisso não significa submissão ao inimigo. Pelo amor de Deus, é muito... Não tem como. Não significa... Submissão ao inimigo não existe. Isso não existe em nenhuma literatura, de nenhuma religião no mundo.
Ninguém se submete ao inimigo. A gente se submete a quem é autoridade constituída para cumprir a função de autoridade para a qual ela foi constituída, tá bom? Então você quer ensinar isso para os seus filhos? Você quer que os seus filhos obedeçam você? Imagina que você leva seu filho para a igreja e lá na igreja ele com 6, 7 anos, ele ouve o pastor falando assim: ô padre, esposas, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor, porque isto é grato, porque assim é grato fazê-lo. Eu vou abrir, Efésios 5. Pra não ler errado, para não... ensinando errado a palavra de Deus. Vamos abrir aqui. Efésios, capítulo 5, versículo 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está submissa a Cristo, assim também mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Aí o pastor tá lá lendo isso, aí a mulher, ó, que lindo. Aí ele continua, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, né? Aí o menino chega em casa, ele lembra, né? Dos dois, mulheres sejam submissas aos maridos. O pastor vai explicar o que é submissão. Filhos, obedeçam os pais e honrem os pais. O molequinho entendeu o que significa tudo isso. Aí ele chega em casa e vê tu falando mal do teu marido, vê tu maldizendo o teu marido, vê tu não querendo cumprir o que o teu marido colocou como diretriz. Então, o moleque que não conhece exemplo de submissão, de obediência, ele não vai conseguir reproduzir aquilo. Se tu, se diz cristã, se diz fiel a Deus, tu não te submete ao teu marido como ao Senhor, do modo como a palavra ordena, por que tu espera que recitar o versículo honra teu pai e tua mãe vai fazer efeito sobre o teu filho? Se ele tá vendo na cara dele que Deus não é importante. Porque se tu que diz que Deus é importante não se submete à ordem do próprio Deus, de se submeter ao marido como ao Senhor, por que ele vai se submeter? Entendeu? Então é questão de exemplo. Tu quer que o teu filho cumpra a tarefa de casa no dia certo? Cumpre tu a tua tarefa de casa, entendeu? Tu quer que teu filho seja consistente? Sê tu consistente. Mas eu acho que esse conceito da hierarquia é fundamental, Você quer ter um filho disciplinado? Você quer ter um filho que te obedece? Tipo, todo pai deveria se preocupar profundamente se o filho obedece ele ou não. Por quê? Porque a palavra de Deus disse que o seu filho, para estar debaixo de bênção, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e tenhas vida longa sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e tenhas vida longa sobre a terra. Ou seja, se o seu filho não te honra e não honra a sua esposa, ele não terá vida longa sobre a terra e tudo não irá bem com ele. Ele vai sofrer, vai comer o pão que já amassou. Então, a partir do momento que seu filho é desobediente e você não busca na escritura meios para corrigi-lo e fazê-lo voltar à obediência, os meios que Deus estabeleceu, a disciplina, e todos os meios que que o próprio Deus ensinou, se você não faz isso, você odeia seu filho. Você odeia seu filho. Você tá mas eu não quero disciplinar meu filho e tal. Você odeia seu filho. Você tá nem aí pra alma do seu filho. Entendeu? Então, a partir do momento que seu filho tá incorrendo em desobediência e ele tá vendo desobediência, esse é o ciclo perfeito pro diabo destruir sua família. Tá bom? Você quer acabar com a sua família, mulher? Seja insubmissa ao seu marido, especialmente na frente dos filhos. E, gente, o que tem de mulher que se diz cristã e que humilha o marido, que fala mal do marido, que não trata o marido com honra, com estima, que não obedece o marido, é o que eu sempre falo pro Anon da Silva. Uma forma fácil de você pensar o lar é o seguinte: o marido, ele é o legislativo e o judiciário, e a mulher é o executivo. Porque o homem, ele vai legislar sobre o lar. Óbvio que ele vai legislar, se ele for crente, conforme a palavra de Deus. Ele vai legislar o seguinte: meu filho não fala palavrão nessa casa. Nessa casa não vai entrar essa palavra impura na minha casa. Nessa casa meu filho não vai ver televisão, porque televisão é ruim. Ele só vai ver o que a gente escolher, entendeu? O que a gente pré-selecionar. Nessa casa, nossos filhos têm que se deitar 8 horas da noite, porque se eles não deitarem 8 horas da noite, vai prejudicar o aprendizado dele, porque eles têm compromissos de manhã que exigem que ele durma cedo. Então, essas são as diretrizes que o pai, obviamente a mãe auxilia, aconselhando uma mulher sábia e idônea. O marido não vai desprezar o que ela tá falando. Meu amor, você tem certeza que é 8 horas? Porque se for 8 horas... Então, ela pode apelar, né?
mas a decisão final é do homem. Portanto, ele é o legislador do lar. Ele é o legislador. E ele também é juiz do lar. Porque quando alguma coisa sai do que ele legislou e do que a palavra de Deus legisla, principalmente, ele é aquele que tem que solucionar aquilo. Ele é aquele que vai apenar. Ele é aquele que vai reavaliar a lei, se essa lei é justa. Se ela for justa, ele vai ter que apenar, aplicar as penas, né, corretas e coerentes. Ele vai ter que exercer autoridade como juiz dentro do lar dele. E a mulher, ela é o executivo. Por quê? Porque boa parte do dia o homem não está em casa. Então, quem é que vai se assegurar que o filho não fala palavrão o dia todo? É a mãe. Quem é que vai assegurar que o filho dorme na hora que o pai diz? É a mãe. Quem é que vai assegurar que o filho não deixe passar nenhuma tarefa? É a mãe. Quem é que vai assegurar tais coisas? É a mãe. Então, de certa forma, ela que tá executando, entendeu? Ela que tá colocando em prática. Na minha casa não entra tal alimento, diz o pai. A mãe diz, amém. Ela executa. Ela que vai no supermercado e compra semelhante ao que o marido dela disse, entendeu? Então, não é que a mãe não tenha poder. A mãe tem poder, a mãe tem liberdade. E eu vou ler daqui a pouco pra vocês Provérbios 31 para provar isso. Não é que a mulher é um pau mandado que vai fazer, que vai viver exatamente à risca o que o marido tá mandando. Ela vai viver à risca. E viver à risca o que o marido manda também é saber, saber como agir em caso de exceção. Entendeu? E tudo na família tem que ser um acordo, obviamente, né? Não existe essa família onde o homem manda e a mulher obedece. Tudo é um acordo. Se a mulher não concordar com alguma ordem do cara, ela pode apelar e dizer, amor, você tem certeza que vai ser assim? Você não acha que vai acontecer isso? E o marido sábio vai ouvir o clamor da esposa e vai atender o clamor dela, se ela tiver razões para aquilo, né? Enfim. Então, minha gente brasileira. Eu acho que tá claro, né? Motivos pelos quais você deve ser uma excelente esposa se você quiser ter uma família estruturada. São alguns motivos, né? Alguns. Mas, queria falar uma coisa. Como eu falei que o tema é feminilidade bíblica, eu preciso acrescentar. Esses dias eu vi uma página de mulher crente, né? Falando assim, nenhuma mulher é feliz sem um filho nos braços. Eu achei isso um absurdo. Porque Deus quis que muitas filhas dele não tivessem filhos nos braços, fossem estéreis. Deus quis que muitas mulheres não tivessem filhos e sejam fiéis a Deus. E ela deve ser feliz em Deus, porque Deus é a origem da nossa felicidade. Se o filho é a origem da felicidade, da realização da mulher, o filho está no lugar de Deus e ele se torna um ídolo. Deus não acha bom que a mulher tenha ídolos. Então a mulher deve sim ser feliz sem filho no braço. Se ela é cristã, a origem da felicidade dela é Cristo e não o filho. Entendeu? Ela tem os filhos, ama os filhos em submissão a Deus, porque ela é uma escrava de Cristo. Eu quero ter muitos filhos para honra e glória do meu Senhor. Eu sou apenas uma serva. Eu não quero honra e glória para mim. E toda honra que eu vier a receber, eu quero que ela seja tornada em honra para o meu Salvador. Entendeu? É isso. Então, outra coisa que eu queria falar é que nem todas as mulheres Deus chamou para o matrimônio. Essa mesma postagem falava que o matrimônio é a única forma de a mulher ser feliz. Obviamente eles estavam querendo combater a noção feminista de que a mulher não precisa do homem e tal. E eu entendo, mas eles falaram uma heresia. Porque o apóstolo Paulo... Eu prefiro acreditar no que escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7 do que acreditar numa paginazinha que se diz cristã. Que errou claramente. Por quê? Porque alguns... É claro, a palavra de Deus é clara. A algumas mulheres Deus deu o dom do celibato. E elas são úteis e são joias no reino de Deus da mesma forma. Então não venham com essa noção de que a mulher tem que casar e ter filho, que a mulher nasceu para isso. Pode ser assim no paganismo, mas no cristianismo não é. Por quê? Porque Deus pode escolher que a mulher seja serva de outras formas. Tem mulheres que simplesmente nasceram homossexuais. Elas nasceram com atração por outra mulher. E no cristianismo ela não vai se casar com um homem, sendo que ela, em tese, não sente atração por aquilo. Ela vai ser infeliz, vai fazer o homem infeliz, né? E ela não pode exercer a sexualidade dela com outra mulher. Então, para uma mulher homossexual dentro do cristianismo, só resta o celibato. E o celibato não é uma desonra, pelo contrário, ele é uma glória. Assim como o matrimônio. Inclusive, acabei de ser interrompida, mas vou continuar. Inclusive, existem funções que o apóstolo Paulo coloca que só podem ser exercidas pelo solteiro. Né? O que seria desse Brasil de meu Deus se não fosse essas freirinhas que dão banho nas idosas, que cuidam das idosas que estão no asilo? O que seria desse meu Brasil se não fosse essas freirinhas que estão nos orfanatos, que estão nos abrigos, que estão nos hospitais?
O que seria desse meu Brasil se não fosse essas freirinhas que estão cuidando do doente mental dos manicômios, entendeu? Então, Deus separou algumas pessoas para o celibato. E não é desonra, entendeu? Então eu fico muito triste quando eu vejo alguém falando assim que a mulher nasceu para se casar. Imagina a mulher cristã que tá a vida toda aguardando o matrimônio. Por quê? Porque ela ficou o tempo todo ouvindo: mulher tem que casar, mulher tem que casar, mulher tem que ter filho. E Deus não chamou ela para isso. Ela fica paralisada. Ela fica paralisada pelo desejo de se casar quando Deus não chamou ela para o matrimônio. E ela deveria estar, ao invés de perder tempo se preocupando em planejar a festa de casamento quando ela não tem nenhum marido ainda, se preocupar em estar servindo a Deus, como toda moça solteira deve fazer no Senhor. E a celibatária, convicta ou não, porque Deus escolheu que ela não tivesse marido, ela também deveria estar servindo ao Senhor, buscando ser útil no reino de Deus, né? Então tá. Eu imagino como não fica triste essa mulher que vê isso, sabe? Como não fica triste a mulher que vê: você só pode ser feliz quando você tiver um filho no braço. Mas uma mulher estéril que tá 10 anos tentando ter filho e vê um negócio desse: cara, eu não sei não. Eu mereço, viu? Tá. Então agora vamos começar. 43 minutos de introdução. Minha gente, vou ler com vocês Provérbios 31, vou fazer uma breve exposição. Claro que eu não tenho calibre para fazer exposição, porque eu sou uma criança na fé ainda. Mas eu vou comentar algumas coisas, eu quero pontuar com vocês, para desmistificar algumas coisas. Óbvio, tem coisas que todo mundo sabe, né? A mulher ser submissa, a mulher que foi chamada para o matrimônio ser submissa ao marido, ser uma serva do lar, buscar servir ao lar, muito mais do que servir ao patrão, né? Inclusive, queria comentar novamente o fato de que, mas eu tô trabalhando porque minha família precisa, sabe? Meu marido sozinho não consegue sustentar a minha família. Um cara que foi vencedor do Nobel de Economia, ele tem um livro publicado provando que a família mais bem-sucedida financeiramente é a família onde um trabalha fora e um cuida da casa. Essa é a família mais bem-sucedida financeiramente e, obviamente, é a família mais bem-sucedida emocionalmente. Porque se chega em casa os dois cansados do trabalho e os dois têm que dividir a tarefa doméstica, os dois vão fazer a tarefa doméstica nas coxas, vão ter que pagar uma empregada, porque é isso que acontece. Pode ter certeza, eu conheço várias famílias onde os dois trabalham. Eles sempre acabam tendo que pagar uma empregada para cuidar da casa. Eles sempre acabam tendo que comer fora. Eles gastam muito mais do que se um dos dois... E minha fonte é o Platinho, que eu vi o Platinho falando sobre isso, eu nunca mais esqueci. A família que... Tipo, tu vai ter 2 gastos com deslocamento, tu vai ter 2 gastos de comer fora ou de levar comida. Um dos dois sempre fica sobrecarregado porque fica mais responsável pela casa ou pelos filhos. Os filhos têm que ficar na escola, os filhos têm que ficar na creche, os filhos ficam negligenciados sempre, não tem como. Eu acho muito difícil uma mãe trabalhar 8 horas por dia e o filho não ser negligenciado. Eu duvido. Eu entendo que em alguns casos excepcionais é necessário. Eu não digo nem necessário, mas eu digo que é o que tem, né? Eu não vou dizer que é pecado a mulher trabalhar fora de casa. Porque, se é por questão de dinheiro, calcule o tanto que você gasta no celular só porque você trabalha. O tanto de futebol que você tem que matricular seu filho porque você não tem tempo pra ele. O tanto de televisão cara que você tem que comprar, assinatura de Netflix, de coisa que você tem que pagar pra poder entreter seu filho, já que você só visita seu filho uma vez por dia durante 5 minutos. Entendeu? Então, os gastos não compensam. É comprovado, a família que prospera mais financeiramente é onde um trabalha e o outro cuida da casa. Porque o que trabalha é muito mais eficiente no trabalho, porque ele pode se dedicar ao trabalho. Ele não chega em casa pensando: ai meu Deus, agora vem minha dupla jornada, agora eu vou ter que cuidar de tudo da casa. Então ele é mais eficiente no trabalho, tem mais chance de receber promoções. E a pessoa que cuida da casa se especializa nas funções domésticas, sabe como economizar os produtos, sabe onde vende mais barato, consegue economizar muito mais. E além disso é uma força de trabalho no lar que está evitando que está contratando serviços como de limpeza, alimentação. Inclusive tem uma frase que diz assim... O Estado neoliberal, ele chora uma lágrima de sangue cada vez que a esposa traz um prato de comida para o marido sem que seja cobrada taxa pelo serviço. Porque não tá pagando imposto. Quando tu vai na feira e pega as verduras e tu cozinha na tua casa e faz um prato lindo pro teu marido, não tem taxa de serviço ali. E o Estado neoliberal chora, ele prefere que tu vá no restaurante. Ele prefere que tu seja uma escrava trabalhando pra tu não ter tempo de levar um prato pro teu marido, pra vocês terem que sair e comer fora, entendeu? É isso. Tive que fazer uma outra pausa
E eu sempre me impressiono como eu tenho facilidade de ficar com voz de arara. De ficar com voz de... porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falando bem gasguita mesmo. Não sei como vocês aguentam escutar isso aqui. Aí eu tenho que lembrar que eu tenho que falar com essa voz aqui de locutora, imitando o Zé do Rádio Sem Ideia. Esse é o Rádio Sem Ideia. Pra poder não ficar tão irritante minha voz, porque escutar durante 1 hora e meia a pessoa com a voz irritante que tá falando um monte de coisa aleatória é heroísmo, né? Então tá. 1 Pedro... Portão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. O Papa Preto aqui, falando um monte de coisa importante. Humor. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Cara, eu amo essa passagem. 1 Pedro 3, pra mim, é uma coisa que me toca o meu coração, tá ligado? Sempre, o seu marido é um pecador, mulher. O seu marido é um pecador. Sempre que ele pecar, ao invés de você ir lá atrás dele e fazer o que a gente gosta de falar, que é reclamar, falar, acusar, tacar o dedo na cara dele, ele sendo seu marido, o que você precisa é falar uma única vez, de forma sucinta, e não ficar batendo na tecla daquilo, como a mulher faz. Tipo assim, o marido tá negligenciando os filhos, não tá passando tempo com os filhos. É pecado, sim. Os pais têm que estar dedicados aos filhos sempre. Sempre que possível. Tem que sacrificar muitas coisas pra estar ali dedicados aos filhos. E o pai não tá sacrificando. Aí a mulher fica todo dia. Tu não vai não ficar com teus filhos hoje? Tu não tem mais tempo pra tua família, não. Não, esse homem, quando casou, não, é meus filhos, vou ter um rumo de filho. Tá aí, no terceiro filho, tu já olha mais nem pra cara da criança, é tudo nas minhas costas. É assim, tu trabalha, tu pensa que o que eu faço aqui em casa não é nada. Não, eu tô aqui cansado, tu não passa nem... Não é assim, não? Fala a verdade se vocês não conhecem um lá que é assim. Fala a verdade se vocês não conhecem uma mulher que fala assim. O que Pedro tá dizendo aqui? Como é que a mulher santa deve proceder? Ela deve convencer o homem sem palavra. Sem palavra. Quem vai convencer o homem é o próprio Deus. Ela vai ser uma mulher santa, justa. Tá negligência, meu amor. Você não tá passando tempo com seus filhos. Por favor, meu amor. Eu sei que você tá cansada, eu sei tudo. Se esforça pra passar tempo com seus filhos. Não, mulher, não sei o que, não. Isso aqui eu tenho que fazer. Tu não sabe que eu tanto trabalho pra botar dinheiro dentro dessa casa. Tá bom. Calada. Silêncio. Vai ser a melhor esposa possível, uma esposa exemplar. Vai dar conta do que ele não tá dando conta. Que isso aqui é como procediam as santas mulheres do passado. Mas é injusto. Cristo morrer na cruz foi uma, abre aspas, injustiça muito maior. Ele escolheu voluntariamente morrer na cruz para pagar pelos pecados que tu cometeu, que te fariam permanecer na eternidade no inferno. Ele foi lá e se colocou no teu lugar. Semelhantemente, em pequenos momentos da vida, tu vai deixar nas mãos de Deus a punição do pecador. Tu vai deixar nas mãos de Deus que ele faça justiça. Tu vai deixar nas mãos de Deus que ele discipline os servos dele, quando for o caso. Não vai ser sua língua, não vai ser você tentando ferir e atacar o seu marido que vai transformar ele, mas sim Deus. E o que Deus requer de você para auxiliar na transformação do seu marido? O seu justo e santo procedimento. Olha esse versículo aqui, cara. Eu amo esse versículo. Certo? Seja, porém, não seja o adorno da esposa o que é exterior. Seja, porém, o interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Cara, se traje de mansidão. Cara, isso é tão difícil pra mim. Isso é tão difícil pra mim.
Porque eu cresci num lar onde as mulheres não eram mansas. Mesmo minha avó, que é a mais cristã que tem na minha família, minha avó que faleceu, ela não era mansa. Ela não era muito mansa. Ela era muito pulso firme, sabe? E ela não era muito submissa ao marido dela. Ela foi uma excelente mãe, ela foi uma boa esposa, fiel, só teve um homem na vida dela. Foi uma excelente esposa, só que ela não era muito submissa ao meu avô. E ela brigava com ele, ela falava, ela reclamava, ela sempre foi reclamona, sabe? Esse pecado ela sempre cometeu. E ela se arrependia dele, pedia perdão a Deus, mas ela incorria nesse pecado. Por mais que ela acertasse em muitas outras áreas. Então eu cresci meio vendo que mulher é assim mesmo. Mulher briga, mulher grita, mulher esculhamba. E por isso que eu tenho esse espírito combativo de debate o tempo todo. Pode ver que na internet o tempo todo, dia e noite, eu tô me envolvendo em debate. E isso chega e me entristece de tanto debate que eu me meto na internet. Porque eu entendi que ser mulher é isso. Ainda mais aliada ao feminismo que foi influência formadora na minha vida durante muitos anos. Então, foi unir o inútil ao desagradável, né? Então eu preciso... Cara, essa passagem aqui é como pomada no meu coração. Porque eu entendo que isso me esclarece tanto. Deus não precisa que eu seja briguenta. Uma mulher forte não é uma mulher briguenta, não é uma mulher irritante, não é uma mulher que insiste, não é uma mulher que é arrogante. Isso é uma mulher infeliz, uma mulher estúpida. Uma mulher forte é uma mulher que é submissa ao marido, é uma mulher que confia no Senhor, é uma mulher que tem força suficiente para vencer a própria carne que diz para ela, briga, perturba, fala mal, maldiz. A mulher forte é a mulher que vence essa voz e ela faz o que diz a palavra de Deus. Isso é uma mulher forte. Mesmo que ela esteja calada, mesmo que ela esteja de cabeça baixa, mesmo que ela esteja sendo submissa, ela está sendo muito mais forte do que um marido, por exemplo, quando ele oprime. Vamos para Provérbios 31. Irmãos, vamos abrir em Provérbios 31, versículo 10 em diante. Vou ler aqui e vou pontuar algumas coisas. Eu vou lendo versículo por versículo e vou pontuando com vocês. Fiquem atentos. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, para o seu filho, orientando. Na realidade, tem várias... O livro de Provérbios, ele não são só os ensinos de Salomão. Ele reúne alguns ensinos, né? De alguns reis, especialmente Salomão. E aí, o livro de Provérbios, ele vai ensinar também como é a mulher perfeita. E vai ensinar algumas coisas sobre o relacionamento de marido e esposa e algumas coisas sobre a mulher vã, a mulher que não é segundo o coração de Deus. E eu vou lendo aqui, vou aproveitar e comentar não só dessa passagem, mas de outras do livro de Provérbios. E lá vamos nós. Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede o de finas joias. Mulher cristã, você está buscando a fidelidade bíblica? Pergunte a você mesma se você é uma mulher rara. Quem são os seus exemplos? É a Fátima Bernardes? É a Anitta? O seu exemplo, as mulheres que você segue no Instagram, você segue elas porque elas são bonitas ou porque elas estão ensinando lições de piedade? Porque se você está indo junto do mundo, você não é uma mulher rara, você é a mulher comum. Entendeu? Busque ser uma mulher rara no que você pensa e fala. Gente, tudo que eu tô falando aqui, com certeza eu não cumpro de forma perfeita, tá bom? Eu só tô transmitindo um ensino. A Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta tanto quem tá ouvindo quanto quem tá falando. E eu sou cortada toda vez que eu venho falar sobre feminilidade. Porque, por mais que eu saiba muitas coisas sobre feminilidade, que a Escritura fala, mesmo assim, eu não consigo pôr em prática tudo. Eu preciso da graça de Deus, da força do Senhor, para me arrepender de todas as minhas más condutas e para que eu possa pôr em prática isso aqui. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Eu não vou mentir que nem sempre eu ajo de uma forma, de uma mulher rara, entendeu? Eu não vou mentir. Não é sempre que eu ajo como uma mulher rara, entendeu? Como uma mulher que se diga, essa mulher vale mais do que ouro, entendeu? Não é sempre. Mas é bom que a gente ore e implore a Deus que nós sejamos essa mulher. Essa mulher que as pessoas, que especialmente o seu marido, possa dizer, essa mulher é uma bênção de Deus na minha vida. Deus me ama muito, porque se Deus não... Olha o tamanho do amor de Deus na minha vida. Olha a mulher que Ele colocou comigo. É esse tipo de glória que a gente pode dar a Deus, entendeu? Eu não quero ser rara porque eu quero ser especial. Eu quero ser rara porque eu quero refletir a grande bênção da salvação que Deus deu na minha vida. Entendeu? Que Deus fez na minha vida. Então vamos lá. Versículo 11. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Minha gente, que versículo forte.
Porque o que tem de mulher que não é confiável pro marido? O marido conta o segredo pra mulher, a mulher vai lá e espalha. O marido pede pra esposa fazer uma coisa, ela não faz. Meu amor, paga aqui essa conta pra mim? Pago. Chega em casa, pagou? Não tive tempo. Ah, não veio me cobrar não, porque não sei o que, nem que apareceu de culpada. Mas você não se comprometeu a pagar? Você tá mostrando pro seu marido que você não é confiável. Seja totalmente confiável pro seu marido. Você tem que ser a melhor amiga do seu marido. Você tem que ser a principal companheira do seu marido. Entendeu? Você tem que ser uma só carne com o seu marido. Como que ele não pode confiar em você? Não, isso aqui não conta pra fulana não, porque o cara ganhou dinheiro. Ganhou uma bolada. Não posso contar pra ela, porque se eu contar pra ela, ela vai gastar meu dinheiro todo em um dia. Que coisa triste, que coisa lamentável. Então, seja uma mulher confiável pro seu marido. Seja coerente, seja... Cara, eu preciso muito crescer nisso aqui, cara. Eu preciso muito crescer nisso aqui, porque eu tenho essa maldita mania de dizer que eu vou fazer uma coisa e não fazer. E isso é pecado. Não, o Anão da Silva é testemunha do meu pecado. Não, meu amor, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Aí no final do dia, aí, fez tal coisa? Não. E tal coisa? Não. E tal coisa? Fiz. Ou seja, eu cumpro 1/3 das tarefas que eu digo que vou cumprir. Isso é pecado, com certeza. Eu confesso em nome de Jesus o meu pecado aqui, diante dos irmãos e dos não irmãos. Confesso diante de todos o meu pecado, que eu preciso aprender a ser mais consistente e coerente para que eu possa ser confiável pro meu marido. Se ele me conhece assim, quando ele casar comigo, eu disser assim, não, meu amor, hoje eu vou fazer faxina. Ele chega em casa, a casa tá suja. Eu digo, não, meu amor, pode deixar que eu vou fazer as compras. Chega em casa, não tem compra. Deus o livre, imagina a preocupação no coração do homem desse. Ele vai ter que carregar tudo nas costas. E não é assim, porque a mulher sabe, ela tem que edificar a casa dela, né? E eu preciso aprender isso. Claro, não é tão grave, não é como se eu fosse uma mentirosa patológica que eu digo que vou fazer e não faço deliberadamente. Mas, eu não cumpro 100%. Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Eu vou ler de novo. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O que esse par de versículos diz? O marido confia nela porque ela sempre faz o bem pra ele. Sempre. Sempre. E repare o seguinte, o marido nem sempre é digno de bem, porque o marido é um pecador, assim como a mulher. Mas ela não lhe faz mal nem um dia. Tem mulher que, não, eu sou crente, mas meu marido agiu de forma errada, eu vou me vingar dele. A mulher se vinga, faz greve de sexo, faz tudo contra o marido. Isso tá fazendo mal pro marido. A mulher virtuosa não faz assim. Ela faz sempre o bem pro marido, sempre. Esse é o padrão da mulher perfeita. Esse é o padrão de mulher que nós devemos seguir. É a mulher em quem o marido confia e que sempre faz o bem pro marido, entendeu? Que o marido, o coração, olha só, o coração do seu marido confia nela. O marido tem paz em saber a mulher que ele tem, entendeu? Ele não fica inquieto, ele não fica infeliz, angustiado. Ele ama e se alegra com o que ele recebeu. É um amor filia, entendeu? O filéus, né, no caso. Que é uma alegria de ter recebido aquilo ali, entendeu? Você tem que ser motivo de alegria pro seu marido. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Todo dia você faz bem pro seu marido. Não tem um dia que você tem o direito de falar mal do seu marido. Não tem um dia que você tem o direito de contrariar o seu marido, de desonrar ele. Nenhum dia, desrespeitar o marido. Não tem. Todo dia a sua função é honrar o seu marido, ser obediente a ele e fazer bem pra ele. Cuidar dele. Agora vamos lá. Eu vou ler uma porção de versículos aqui e agora é o plot. Agora é a hora do plot. Acho que esse aqui é o ponto central do podcast, porque acho que a maioria das coisas aqui todo mundo já sabe, né? Tô só chovendo no molhado. Mas isso aqui talvez seja um plot para alguns de vocês. Versículo 13. Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimentos à sua casa e tarefas às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Ela abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Agora eu vou pular uns versículos, vamos lá. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Atende ao bom andamento da casa
e não come o pão da preguiça. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Vamos prestar atenção nisso aqui. Meus irmãos, vocês já foram numa página de feminilidade bíblica e tinha imagens de mocinhas de 12 anos, branquinhas, branquinhas com o rostinho bem coradinho, com aquela aparência de primeira fase do romantismo. Aquelas pinturas lá, onde as mocinhas estão paradas, tomando chazinho, recebendo o cabelo ao vento, meditando ao sol, onde elas estão lá posando, tirando foto nos campos de trigo. Tudo bem, a delicadeza e a beleza são uma forma de servir. Eu vi isso numa página que eu gosto muito, que é Contrários a esse Século, lá no Instagram, que é muito boa essa página, sigam. E, cara, eu fiquei em choque com aquilo, porque eu andava meio desleixada e agora eu tô tentando me cuidar mais, porque eu percebi que a beleza feminina, a beleza, de forma geral, ela alegra, né? Quando você vê uma bela paisagem, você se alegra. Quando você vê uma pessoa bem apresentada, aquilo ali traz paz pro ambiente. Você vê uma casa limpa e arrumada, você se alegra com aquilo. Então, a beleza é uma forma de servir. Mas, agora tem um mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não necessariamente aquelas moças lindas e delicadas, perfeitas, porque é aquilo que o homem deseja, né? Uma mulher para ele proteger. Não necessariamente aquilo ali é uma mulher virtuosa, porque a mulher virtuosa, cinge os lombos de força e fortalece os braços. A mulher virtuosa não é uma mulher perene que passa o dia todo tomando chazinho e andando no campo de trigo. A mulher virtuosa é uma mulher extremamente trabalhadora. É uma mulher que não para de trabalhar. Olha como é forte. Fala, não é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Ela percebe que seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Eu não tô lendo na ordem os versículos, mas tá tudo entre Provérbios 31, do versículo 10 até o versículo 21. Vocês podem abrir, aliás, 31. Minha gente, a mulher virtuosa não é aquela noção de feminilidade que se tem por aí, de uma moça extremamente feminina, delicada, que fica olhando pro céu. Não, a mulher virtuosa é uma mulher que levanta de madrugada, porque às vezes ela vai ter uma olheira no rosto dela, porque não se amanheceu o dia ainda e ela já levantou. Porque se ela não tiver terminado todo o trabalho que ela tem pra fazer no lar dela de noite, ela continua acordada a noite toda. Ela é uma mulher que trabalha, ela é uma mulher que não fica esperando um cavaleiro maravilhoso ir lá e resgatar ela. Ela é uma mulher que trabalha. O trabalho é uma virtude profunda da mulher, entendeu? Pode reparar como a maioria dessas imagens, dessas pinturas, dá a noção de uma mulher que não trabalha, de uma princesa que passa o dia todo lá sem fazer nada. Essa não é a imagem da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, às vezes, tem uma queimadura numa mão, porque ela tava fazendo uma comida e se cortou, um corte no dedo. Às vezes a mulher virtuosa não é tão delicada assim. Mas a mulher a quem Deus elogia, por exemplo, Ruth. Todo mundo conhece a história de Ruth. Ela era estrangeira, moabita. Tecnicamente, os moabitas têm a mesma origem racial dos judeus, né? Porque Moabe é um dos filhos de Ló. Mas eles não foram incluídos no povo de Deus, né? Por causa do pecado de Ló e das filhas de Ló. Então, mas mesmo assim, todo mundo sabe que judeu é muito racista. Então, imagina, eles odiavam os estrangeiros. Odiavam. E Ruth, a sogra dela era israelita, os filhos dela eram israelitas, ela se mudou para Moabe, creio eu, e lá em Moabe, os filhos dessa mulher israelita se casaram com duas moabitas. Um dos filhos se casou com Ruth e o outro filho se casou com outra mulher de lá, né? Só que Ruth era extremamente temente a Deus. Ruth se converteu ao Deus de Israel. Ruth se converteu e se tornou uma mulher piedosa, cresceu na graça e no conhecimento de Deus. E os dois filhos dessa mulher israelita morreram. Então as duas moabitas ficaram viúvas. A mulher, a sogra dela, era viúva e sem filhos. Ou seja, a criatura mais desgraçada daquele tempo. Já era idosa, não podia mais gerar filhos, não tinha nada, decidiu voltar para Israel para morrer lá, na terra dela. E Ruth fez questão de ir junto com ela. Ruth era jovem ainda, podia se casar de novo com outro homem lá, moabita. Mas ela disse pra sogra dela, acho que o nome da sogra dela é Noemi, lembrei, Noemi, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E ela foi. E mesmo ela sendo
moabita, estrangeira, mesmo assim ela conseguiu respeito no meio daquele monte de racista de Israel. Ela conseguiu respeito por quê? Porque todos viram que ela era uma mulher extremamente trabalhadora. O trabalho foi exatamente o X da questão. Porque mesmo ela sendo piedosa, mesmo ela sendo convertida, um homem de uma família nobre israelita dificilmente se casaria com ela. Entendeu? Dificilmente. Não por uma questão porque Deus não proibiu. Quando a pessoa se convertia ao judaísmo, entre aspas, né? Quando ela se convertia à religião do Deus vivo e verdadeiro, ela fazia parte do povo agora. Então ela podia se casar, entendeu? Não tinha muito isso. Tanto que Raabe, ela tá incluída, inclusive, na linhagem do Messias, assim como a própria Ruth. E Ruth, tu falou o livro de Ruth, o livro mostra, a maior parte do livro é mostrando ela trabalhando, mostrando ela levantando cedo da manhã e indo nas vinhas trabalhar. E todo mundo na cidade reconheceu que ela era uma mulher virtuosa, por quê? Por causa do trabalho, porque ela não dava lugar à preguiça, porque ela não ficava de bobeira sem fazer nada, o dia todo aguardando o príncipe encantado ir lá recolher ela porque ela é linda e delicada nos campos de trigo. Não, é porque ela levantava cedo da manhã e ia buscar mantimento para ela e para a sogra dela. Então, além dela ser claramente ter aberto mão da vida dela, do povo dela, da terra dela, em prol da parte de Deus, em prol do amor que ela tinha, da fidelidade que ela tinha à sogra dela, para não deixar a sogra dela desamparada porque já era idosa, além de tudo isso, ela tinha o trabalho ao seu favor. Então, a mulher virtuosa, ela é uma mulher trabalhadora. Veja como Rebeca também, Abraão mandou seu servo escolher uma esposa para Isaac. E uma das características que o servo de Abraão viu na Rebeca foi exatamente ela ser trabalhadora. Ele encontrou lá, ela estava trabalhando, ela estava pastoreando, ele chegou lá, ela se ofereceu, moço, você quer água? Ela foi lá no poço, tirou água para ele. Moço, o seu camelo tá com sede? Vou tirar água para ele. Então ela foi trabalhadora, ela foi proativa. Eis a mulher virtuosa. A mulher que não dá lugar à preguiça, a mulher que não para de trabalhar nem à noite, entendeu? E aqui a gente tá falando de uma mulher rica. Essa passagem que eu li aqui pra vocês, de que ela acorda cedo, que ela dorme tarde, que ela trabalha com as mãos, ou seja, ela é uma artesã. A única função da mulher também não significa que a mulher vai ficar o dia todo lavando louça em casa. Isso aqui também não tá falando que a mulher vai prover pro lar, mas que a mulher vai usar o tempo que ela tem pra produzir pra família dela, entendeu? Se ela tem tempo livre, se os filhos dela, no caso aqui, já são filhos adultos e ela é uma mulher rica, ela não vai ficar de bobeira, entendeu? Isso aqui é uma mulher que tem servas. Então aqui fala, ela levanta cedo e dá ordens às servas. Eu não tenho servas, então eu vou ter que levantar cedo para cumprir o que as servas cumpriram na casa dessa mulher. Eu vou ter que lavar a louça, eu vou ter que fazer uma comida, eu vou ter que dar um banho numa criança, eu vou ter que ensinar a criança. Assim é a mulher virtuosa. Não dá para você separar a virtude feminina do trabalho. E eu não tô falando trabalho fora de casa, eu tô falando trabalho, porque cuidar de uma casa é trabalho, lavar uma louça é um trabalho, fazer uma comida é um trabalho, cuidar de uma criança é um trabalho. Tudo isso é um trabalho, entendeu? Então, inclusive, depois que você já vira idosa, no livro de Tito, se eu não me engano, é falado assim, as mulheres idosas Paulo escreve, né? As mulheres idosas têm que ensinar, e Tadeu também fala isso, eu tenho quase certeza. Desculpa, gente, a citação tá fugindo aqui da minha cabeça, mas enfim. Mas é falado que as mulheres idosas têm que ensinar as mais jovens como amar seus maridos e filhos. Acho que é Timóteo que fala, a carta a Timóteo que fala isso. Gente, desculpa, mas é assim. Então, nem na vida idosa, a mulher tem que ter sossego. A mulher idosa, ela não fica de preguiça também. Ela levanta e ela vai visitar a filha que tá precisando de uma ajuda com o filho. Vai ensinar, meu amor, o jeito que você tá tratando seu marido não tá certo, não. Você tem que fazer assim, assim, assim. Você não quer um bom andamento da sua família? As mulheres idosas, sábias, elas têm uma função também. A função é ensinar como as mais jovens devem exercer sua feminilidade. E as mais jovens, por sua vez, uma das funções dela também é aprender sobre isso. Então, além de tudo, uma das funções dela é estudar sobre feminilidade. E é uma coisa que Deus tem me concedido, louvado seja Deus, eu estar próximo de mulheres adultas, idôneas, mães, que me ensinam para que eu possa ter noção do que é a realidade de uma mãe, entendeu? Graças a Deus, Deus me tem concedido visitar minha tia, meus primos, ficar de babá deles, ajudar ela com eles lá, ajudar ela com a casa.
Porque eu sei que eu tô ganhando experiência, tô ganhando casca pra quando forem meus próprios filhos. Eu sei que eu tô fazendo alguma coisa que é grata diante do Senhor, entendeu? Enfim, mulher, tire da sua cabeça que você tem que ser uma princesa. Você quer agradar a Deus? Levante, vá passar o pano, vá ajudar sua mãe, vá visitar um doente, vá servir na igreja, vá fazer todo tipo de negócio, porque isso é grato diante de Deus, tá bom? Então vou reler aqui. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz sempre o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimentos à sua casa e tarefas às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Olha que interessante. Esse texto aqui fala várias vezes que ela é artesã. Ela faz cinto, ela costura. Tipo, não é pecado a mulher cumprir esse tipo de função. Se ela não estiver negligenciando o lar, se ela já tem filhos adultos, se ela não tiver de forma geral negligenciando o lar, ela encontra um tempo livre. Por exemplo, a mulher sabe cozinhar bem. E aí ela quer vender comida. Por que não? Se não estiver atrapalhando a rotina do lar dela, se não estiver atrapalhando o bom andamento do lar dela, ela não está impedida de fazer isso, de trabalhar. Isso é outra coisa que eu vejo. Ai, a mulher não pode prover não pro lar, o homem que tem que trabalhar, a mulher não pode ter nenhuma profissão. Mentira, isso é uma heresia. Porque a palavra de Deus diz que a mulher virtuosa, ela examina um campo e o compra com os ganhos do seu trabalho. Ela planta uma vinha. Ou seja, ela tem poder econômico. E outra, veja só, repare. Tem gente também que vai usar esse versículo para o contrário. Para dizer o seguinte, a mulher virtuosa, ela sabe o que faz. Ela pega o dinheiro dela e compra o campo e o marido tá nem sabendo isso aqui. O texto não menciona mesmo que o marido tá sabendo que ela tá indo comprar um campo, que ela tá examinando o campo, que ela tá... O marido não tá sabendo. Agora, repare. Isso é o versículo 16. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Agora, no versículo 11, se você voltar 5 versículos, tem lá, o coração do seu marido confia nela. Tudo o que ela faz é em submissão ao marido, é aquilo que eu falei, ela é o executivo. O marido dela não proibiu ela de trabalhar fora, o marido dela não vê mal nela entre aspas, trabalhar fora não, ela ter poder econômico, entendeu? Por exemplo, meu amor, tudo bem pra você se eu começar a vender bordado? Tudo bem pra você se eu começar a vender comida? Tudo bem pra você se eu começar, se eu ficar de babá do filho da vizinha, trazer o menino pra cá? Se eu der uma aula de reforço pro menino junto com o nosso filho? Tudo bem? Se o marido consentir e tiver plena harmonia familiar, não tem problema. E ela pode pegar o dinheiro do que ela ganha e comprar uma coisa que edifique a casa, entendeu? Uma coisa que seja pro patrimônio da família, entendeu? Isso é muito complexo, eu entendo. Eu tô falando muita coisa aqui, mas é o que diz o texto bíblico. Eu não posso ficar aquém do que tá dizendo o texto, nem ir além. O texto não tá proibindo a mulher de ter o próprio dinheiro delas, entre aspas. Claro que tudo é em submissão ao marido, porque não pode distorcer o texto, né? O contexto aqui todo fala que o marido confia nela, o marido conhece ela não faz o mal pro marido, ela não tá agindo contra o marido. Pelo contrário, ela tá agindo a favor do marido. E tudo que ela faz em prol da família dela, todo o trabalho é em prol da família, entendeu? Nada é em rebelião, como a maioria dos lares hoje. O marido não quer que a mulher trabalhe, ela quer, vai lá e trabalha e pronto, porque é minha vida. Conheço vários casos assim. Não, você não manda em mim. Outra coisa, não, eu sou submissa a você, meu amor, mas você não pode me impedir de trabalhar e ter o meu dinheiro. Entendeu? Não tem sentido. Não é assim, né? Então tá. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Eu penso nisso, eu penso uma mulher que tem uma horta em casa e cuida da horta. Isso aqui vem na minha cabeça. Não sei se é porque é isso que eu sonho, mas é por isso que eu tenho dificuldade com aquelas imagens que mostram a mulher toda donzela e tal. Porque aqui tá falando que ela planta uma vinha. Pra ela plantar uma vinha, ela tem que pegar sol. Ela não vai ter aquela pele extremamente branquinha, sabe? Inclusive, em Cântico dos Cânticos, a Sulamita fala, estou morena e formosa, porque meus irmãos me colocaram pra cuidar da minha vinha. Ou seja, a moça foi trabalhar, entendeu? Não é que ela foi prover pro lar. A responsabilidade primária de prover é do marido, obviamente.
mas se ela tá disponível, se ela tem a disponibilidade, ela pode sim cumprir fora do lar, entendeu? Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca. Roca tem a ver com costura, né, gente? Com fiar, com fazer fio, né? Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. É uma mulher generosa. Isso aqui se espera de todo cristão. Ela é uma mulher que ela percebe que ela comprar um vestido de R$200 não é necessário. É melhor ela comprar um vestido de 100 e doar 2 vestidos de 50 para a irmã que é pobre, que passa necessidade. Ela comprar 5 pacotes de fralda para uma irmã que tá com filho em casa e não tem como comprar uma fralda. Isso é uma mulher virtuosa, entendeu? É uma mulher que deixa de lado os próprios interesses, muitas vezes, em prol do próximo. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ou seja, ela é uma mulher prevenida. Ela não teme a neve. Tá tranquilo. Mulher. Você tá tranquila com a sua casa? Você, se faltar água, você tá tranquila que a sua caixa d'água dá conta? Você tá tranquila que tem mantimento para pelo menos uma semana na sua casa se acontecer alguma coisa com você? Você sabe levar seu filho para o hospital? Se tiver um acidente em casa e seu marido não tiver? Você tem plano B para as coisas? Isso é uma virtude da mulher virtuosa. Prudência. Ela não teme a neve. Ela sabe que o frio vai chegar. Ela não vai ficar o verão inteiro tomando cafezinho e deixando o mundo acabar, entendeu? Quando chegar a dificuldade. Isso é uma coisa que eu sempre ouvi da minha mãe. Ela sempre queria beber, ir pra festa e tal. E ela falava assim: eu não sei nem se eu tô viva amanhã. Eu vou pra festa mesmo, porque eu não sei nem se eu tô viva amanhã. Se eu tiver viva amanhã, de que adianta eu ficar economizando dinheiro? Ela sempre falava isso. E aí, certa feita, eu perguntei assim: mãe, a senhora sempre diz, e se eu não tiver viva amanhã, então eu vou gastar tudo mesmo. Mas a senhora já parou pra pensar que talvez a senhora esteja viva amanhã? E se a senhora sobreviver, como é que vai ser? Sem dinheiro, sem dignidade? Eu não falei sem dignidade, né? Mas, enfim. Ela ficou meio em choque. Ela nunca tinha parado pra pensar que talvez ela tivesse que pensar no amanhã mesmo. Não adianta pensar só no agora e se divertir, né? Enfim. Faz para si cobertas. Veste-se de linho fino e de púrpura. Ou seja, ela é uma mulher que cuida, assim, da aparência. Ela não é uma mulher desleixada, entendeu? Não é uma mulher desleixada, né? Deu aqueles... tem até uma novela que a mulher é a bigoduda, que ela se veste de mecânico e tal. Não é aquilo, tá ligado? Só que a vaidade, a beleza e a delicadeza... A beleza e a delicadeza são coisas importantes, mas não é o principal, entendeu? É só isso. Esse que é o resumo de toda a ópera. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as. Dá cintas aos mercadores. Eu queria voltar para esse versículo do marido ser estimado entre os juízes. Acontecia, as cidades dos judeus de Israel tinham conselhos. A cidade era governada por um conselho. Tinha os conselhos, os chefes de 10, os conselhos que governavam 50, e os conselhos que governavam 100, e os conselhos que governavam todos, né? Então, se reunia um conselho das famílias mais próximas, se reunia o conselho da cidade, se reunia o conselho, entendeu? Até que se reuniam as sumas autoridades de Israel, quando haviam, né? Isso a gente encontra algumas menções a isso no Antigo Testamento, especialmente no que Moisés aplicou para o governo da terra, né? Então, esses anciãos, esse conselho aqui que está mencionando, significa que o marido dela é autoridade e ele é respeitado por causa da mulher. Vocês já perceberam isso? Que o cara pode ser o melhor cara do mundo, mas a mulher dele chega com um short mostrando o útero, toda tatuada, falando palavrão. Na hora, a estima do cara cai. Na hora. Agora, o cara pode ser um cara mediano, mas chega uma mulher honrada, com o falar puro, sábia, que não procede vergonhosamente, esse homem ganha respeito na hora. Então, mulher, se você tem que fazer bem e não mal ao seu marido todos os dias, um dos maiores bens que você pode fazer pro seu marido é ser motivo para ele de honra entre os anciãos, entre as autoridades da terra. É ser motivo de honra entre
Os amigos dele riem da cara dele por causa de você? Os amigos dele sentem pena por causa de você? Tem muito... Gente, é assim mesmo. Eu tenho certeza que os homens que estão me ouvindo conhecem outros homens que sentem pena deles por causa da esposa deles. Não é assim que tem que ser, tá? Ela faz roupas de linho fino, vende-as, dá cintas aos mercadores. Ou seja, ela é uma artesã. Ela trabalha. Ela não fica de bobeira o dia todo. Não é porque os filhos dela já estão criados que ela vai ficar de bobeira. Não é porque ela tem servas que ela vai ficar o dia inteiro se balançando na rede, no Instagram. Entendeu? Entendeu, democracia? Prestou atenção aqui, democracia? Prestei, mãe, prestei. Não sei se vocês sabem, mas agora que eu moro sozinha, eu sou minha própria mãe, eu tenho que me educar a mim mesma. Muito difícil isso, porque eu sou muito chata. E difícil de educar. Enfim. Olha esse. Versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A força e a dignidade são os seus vestidos. É aquilo que eu falei. É bom ser bonita? Claro. É ótimo você se arrumar. A Bíblia fala que no fim, a igreja será apresentada diante de Cristo como uma esposa adornada para o seu marido. É uma esposa adornada para o seu marido. E isso me lembra uma coisa que eu vi sobre a era vitoriana, como eram os casamentos, né? E eu tava até com a Nona Silva vendo isso. E aí falava lá que na noite de núpcias, a mulher usava uma camisola que ela mesma costurou, sabe? Que ela mesma fazia. Ela preparava, ela passava todo o noivado preparando aquela camisola pra ser a coisa mais linda, o primeiro encontro que ela vai ter com o marido dela. Pra se conhecerem ali no sentido bíblico, né? Se conhecer no sentido bíblico. E aí, eu lembro que eu tava com ele e ele talvez nem lembre disso, mas ele falou assim, caramba, que lindo. Ele soltou assim, tão espontâneo. Que lindo, cara. Ele soltou assim. E eu imagino que esse é o sentimento que Cristo vai ter quando a igreja chegar diante dele. Portanto, a mulher se ataviar para o seu marido, se arrumar para o seu marido, é ótimo. Só que lembre do que Pedro disse. Antes vem o interior, antes vem o coração manso. Em seguida vem aquilo que é exterior, porque também é bom, certo? Beleza é bom, beleza é uma forma de servir. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Por quê? Porque ela já tomou todas as providências. Porque ela também já orou. Ela já confiou em Deus. Que no dia de amanhã, o dia de amanhã pertence a Deus. Ela não vai ficar se afligindo com o dia de amanhã. E eu tenho muito... Oh, Senhor, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Senhor, eu tenho crescido muito nisso. Obrigada, meu Deus. Porque eu sempre fui essa mulher medrosa, com medo do futuro, que vai dar tudo errado. Que tal? Não. Agora eu faço o que está ao meu alcance. Se eu falho, eu peço a misericórdia de Deus, porque não adianta eu estar apurrinhando o saco de todo mundo e nem de mim mesma, só com ansiedade e preocupada com o que vai ser do dia de amanhã. Eu faço o que está ao meu alcance, eu faço o que eu consigo, eu oro, eu confio em Deus e não vou viver angustiada, porque isso atrapalha quando você vai servir ao próximo e a Deus, se você está aflito, né? Se você está ansioso. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Mulheres têm dificuldade de falar com sabedoria. Eu, principalmente. Eu sou a menos sábia nisso, mas é importante. Atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Oh, Jesus, me ajuda, Senhor. Porque eu preciso do poder do Senhor para me dar forças para levantar e fazer o que tem que fazer, sabe? Tem dias que é muito fácil. Os dias que o Nona Silva tá aqui é fácil. Eu levanto, faço uma almoço e tal. Agora, quando eu tô sozinha, tem dias que... Gente, eu vou confessar um pecado pra vocês. Tem dias que eu nem como. Real. Quando ele não tá aqui, quando meu pai não tá aqui, quando ninguém tá aqui, tem dias que eu tô tão assim, tipo, isso coincide com a virada dos hormônios, tá ligado? São dias que eu já tô triste, e aí eu não tenho vontade nem de sair da cama. E está acontecendo menos, graças a Deus, tá acontecendo menos. Graças a Deus, mas tem dias que ainda acontece isso. Eu tô mal por alguma razão, eu lembro de alguma coisa ruim. O Nona Silva não tá aqui. E eu fico o dia todo sem fazer nada. Eu levanto, tomo um banho no máximo, escovo o dente e lavo uma loucinha e acabou. E não faço mais nada o dia todo. Gente, isso é os dias piores que tem. Porque quanto menos eu faço, mais eu penso. E quanto mais eu penso, menos eu faço. E aí fica esse ciclo vicioso do capeta. Mas oremos para que Deus remova de nós a preguiça e nos dê sabedoria, né?
Levantem-se os seus filhos. Tá, versículo 28. Versículo 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Gente, isso aqui é tão lindo, porque, veja só, quando o homem vira migtal, é porque ele acredita que nenhuma mulher no mundo presta. 99% dos homens que acham que nenhuma mulher no mundo presta é porque o cara teve uma mulher que não prestou. Que não prestou pra valer, entendeu? Uma mulher que realmente fez mal pra ele. Esse homem aqui, que é marido de uma mulher virtuosa, ele levanta e diz: minha mulher é maravilhosa. Olha, no mundo tem outras mulheres boas. Ele não duvida que existam mulheres boas no mundo. Eis a questão. Hoje em dia se duvida. O homem diz: não, mulher é tudo do demônio, mulher é tudo do capeta. Porque a mulher que ele tem faz ele pensar que todas as mulheres são más. Mas esse homem que tem uma boa mulher, ele não tem ódio do gênero feminino. Pelo contrário, ele diz: tem outras mulheres boas, mas você a todas supera, meu amor. Ó, que elogio maravilhoso, meu Deus. Eu espero no fim da minha vida eu escutar isso do meu marido. Eu espero escutar isso dele. Agora vem esse versículo aqui, que eu já vou linkar para outra coisa. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Eu tenho esse versículo decorado na NVI. Eu tô lendo aqui na versão ARA, mas na versão NVI fala assim: pois vã é a beleza e enganosa é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Ou seja, a beleza, gente, a beleza é muito secundário. A beleza vai passar. Quer ter uma certeza na vida? Tua beleza, mulher, vai acabar. Mas a beleza interior não vai acabar. E homem, isso aqui é uma exortação para os homens, porque esse texto aqui também foi escrito para um homem, né? É um texto para o homem saber que tipo de mulher buscar, né? Que tipo de mulher buscar. Procurar esses atributos aqui numa moça para que ele possa se casar com ela. Homem, você está disposto a casar com uma 5/10 honrada? Uma 5/10 que é serva? Uma 5/10 que é submissa? Ou você prefere a 10/10 que é vergonhosa? Porque aqui tá falando que a beleza é vã. Questão de 2, 3 anos de casado, você esquece rapidinho que a mulher é bonita. Basta ela ser infiel, basta ela ser ímpia, basta ela ser insensata. Você vai esquecer rapidinho que ela é bonita. Agora, a mulher que teme ao Senhor será louvada. Os seus lábios, olha como termina: dá-lhe do fruto de suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. As obras dela a louvam. As obras dela a elogiam, entendeu? As obras dela, ou seja, o que ela faz, o modo como ela edifica a casa, aquilo ali é um elogio em si, intrínseco à pessoa dela. Tem até um hino que fala sobre isso, que é o hino Trindade Santíssima, que fala assim: Santo, 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 tuas obras louvam teu nome com fervor. O que Deus faz, louva Ele. Ele não precisa ninguém falasse que ninguém adorasse a Deus, ainda que ninguém adorasse a Deus, o próprio ser de Deus, Ele é tão exaltado, Ele é tão santo, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão excelso, tão sublime, que tudo quanto Deus faz louva o nome dele, louva Ele mesmo, entendeu? A criação louva a Deus, mesmo que uma criatura inanimada louva a Deus, porque Deus a fez isso e se tributa glória ao nome de Deus, entendeu? Semelhantemente, a mulher virtuosa, quando ela procede de modo correto, de modo santo, desse modo que está descrito aqui, ela será louvada. As obras da mão dela louvarão. E ela será louvada pelo filho e pelo marido também. Pelos filhos e pelo marido. Entende? E, cara, isso aqui é uma coisa sensacional. Eu queria acrescentar 2 coisas aqui do livro de Provérbios, que o livro é grande, então eu não vou conseguir encontrar aqui. Mas a primeira é sobre vã é a formosura e enganosa é a beleza, mas a mulher que tem o Senhor será louvada. Esse livro também fala o seguinte: assim como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que procede vergonhosamente. Joia de ouro em focinho de porco. Você pega um enfeite lindíssimo, belíssimo, você pega uma pulseira caríssima que custa milhões e você coloca ela na frente de um porco. O porco não se torna menos porco porque ele é belo, porque ele tá ataviado, entendeu?
Semelhantemente, a mulher que é bela, mas interiormente ela não é bela, ela não é santa, ela não é sábia, a mulher que procede vergonhosamente, ela é um porco com ouro na cara, entendeu? Não muda, continua sendo um porco. E o homem que casa com a mulher pela beleza, eu tenho pena desse homem. Eu tenho pena desse homem. Eu creio que foi exatamente o que aconteceu com meu pai e a minha mãe. O único atributo da minha mãe é beleza. Ela foi muito bonita. Quando ela tinha minha idade, ela era ainda mais bonita que eu, sabe? Muito bonita. E ela não tinha, ela era desobediente aos pais, ela era mentia pros pais, ela, enfim, não era casta. E, meu Deus, me perdoe, que se eu tô falando da minha mãe, eu tô usando ela como exemplo. Mas não é porque eu esteja com raiva da minha mãe, eu amo a minha mãe, tá bom? Tô usando como exemplo porque é um exemplo próximo, né? E o único atributo bom, positivo da minha mãe é a beleza, entendeu? E meu pai se arrependeu amargamente de ter se casado com ela, sofreu muito, entende? E não foi sábio na decisão. Se você, homem, quer ser sábio na decisão, não escolha o porco com joia de ouro no focinho. Não escolha isso. Esteja disposto a casar com uma mulher 5/10, uma 4/10, quem sabe até uma 6, uma 7/10, que seja suporte, auxílio. Como ele disse para Adão, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma auxiliadora idônea, um suporte forte, socorro presente, quando você precisar, tá bom? E a outra apêndice que eu queria colocar aqui... outra coisa, o livro de Provérbios também fala, são 3 coisas, 3 apêndices. Esse já foi sobre a aparência, o segundo apêndice é sobre a mulher rixosa. Meu Deus, a gente precisa aprender, mulheres. A mulher rixosa, o livro de Provérbios fala que a mulher rixosa é como goteira na casa, é como câncer nos ossos do marido. O que é rixosa? É a mulher reclamona, que repete. A arte da mulher é a reclamação. O esporte nacional, o esporte internacional da mulher é a reclamação. A gente adora reclamar, dia e noite. Essa mulher que reclama o dia todo, ela é câncer. Ela não é bênção, ela é câncer. Então, faça um conselho lá que Pedro deu, 1 Pedro 3, o Papa dando um conselho aqui para todo mundo. Guarda tua língua dentro da boca. Oh, aleluia, eu quero, Senhor, eu decreto. Deus me dê força para não ser uma mulher reclamona. E eu tenho crescido nisso. Louvado seja Deus, eu tenho crescido nisso. Eu já fui muito mais reclamona do que eu sou hoje. E eu continuo muito reclamando, mas eu já fui muito mais. Então, eu tenho crescido nisso. E então, mulheres, não sejam rixosas, tá bom? E o último apêndice é o mais simples de todos. É o seguinte. O livro de Provérbios fala: a mulher virtuosa guarda sua honra como os violentos guardam as riquezas. E a palavra honra aqui, gente, outra coisa que a gente tem que entender é a diferença entre os sexos. Você quer ter um casamento bem sucedido? Estude bem o cérebro masculino, entenda o que é o cérebro masculino, entenda o que significa. Tipo assim, eu sei da diferença entre os sexos porque eu estudei psicologia, filosofia, eu fui lá e estudei. Mas eu não precisava ter estudado, bastava eu ler a Bíblia. A Bíblia trata homens e mulheres de forma diferente. Apesar de que ambos foram criados em imagem e semelhança de Deus, a Bíblia trata homens e mulheres de forma diferente. Então, por aí você já vê. O que é honra para o homem não necessariamente é honra para a mulher, e o que é desonra para o homem não necessariamente é desonra para a mulher, né? Esse é um dos casos. A palavra honra aqui tem a ver com castidade. Tem a ver com modéstia, né? Outra coisa que me deu muito plot twist foi descobrir que na Bíblia, no grego, a palavra modéstia, que é usada algumas vezes no Novo Testamento para falar as mulheres que se vistam com decência e modéstia, a palavra modéstia significa sentimento de vergonha. Ou seja, você se veste como se você estivesse com vergonha do seu corpo. Ai, mas isso é machismo? Sim. Deus fez isso para proteger você dos olhares impuros dos homens. Deus fez isso para que você não seja culpada da cobiça dos homens. Por quê? Porque se você tá com um decote até o umbigo e o cara cobiça você, ele é culpado. Mas você também é, entendeu? Você também é. Então, deixa eu botar aqui a mesa. Então, as mulheres, a mulher virtuosa guarda sua honra como os violentos guardam as riquezas. Imagina que você é um avarento, você é um homem valente, você tem um cofre na sua casa e chega alguém para roubar esse cofre. O que tu faz com esse cara? Tu mata ele na hora. E outra, tu não deixa o teu cofre na rua.
Tu não deixa o teu cofre onde todo mundo pode ver. Tu vai colocar teu cofre no canto mais escondido da casa, cheio de tranca, cheio de chave e cheio de armadilha. E tu ainda vai ficar na frente do carro segurando faca, vendo quem é que quer entrar ali pra tu esfaquear. Isso é o que o homem violento faria com a riqueza dele. Com a riqueza que ele com muito custo acumulou. Semelhantemente, a mulher virtuosa vai guardar a sua honra. Ela vai guardar a sua castidade. Ela vai guardar a sua modéstia como um violento, entendeu? E meu Deus, dá-me força, Senhor. Porque tem um vestido meu que é um vestido que passa do joelho, é jeans, ele é todo folgado, não dá pra ver cintura, nem quadril, nem nada. É um vestido de crente mesmo. Quem me vê de longe vê que é um vestido de crente. O Anão da Silva com certeza conhece esse vestido. Só que ele é um vestido que na frente ele tem tipo uma fenda, sabe? Ele é bem alto a gola dele, só que no meio ele tem uma fenda, então ele tem um pequeno decote ali. E dá pra ver um pouco. Não é como se eu fosse sair na rua com esse vestido e o cara fosse tentado adulterar. Não é como se o cara visse aquilo e corre pra assistir pornografia. Não é aquilo. Não é assim. Mas, mesmo assim, eu sinto que é errado usar esse vestido. E Deus tem que me dar força pra jogar fora esse vestido, que eu gosto muito dele. Porque, mesmo assim, dá pra ver um pouquinho, sabe? Dá pra ver. Se alguém se esforçar, consegue ver. E não é assim que o violento guarda a riqueza. Eu tenho que guardar minha honra como o violento guarda a riqueza. Então, isso aqui é uma exortação pra mulher, para que se vista de forma modéstia. Ô, minha irmã, não coloque um biquíni, não. Não faça isso com você. Não faça isso com você. Esses dias, meu tio, né, nessa mesma viagem que eu mencionei a princípio, eu uso short, sabe a Billie Eilish, antes dela assumir a vagabundagem completa? Que ela usava roupa muito folgada? Sou eu na praia. Eu uso um short do meu pai e uma blusa de homem na praia. Tipo, o lugar onde eu sou menos desejável é quando eu tô na praia ou numa piscina. Eu visto roupa literalmente de homem pra cobrir tudo, o máximo. E todo mundo reclama. Minha mãe reclama. Todo mundo que vê isso acha esquisito. Menos meu pai. Meu pai me elogiou uma vez, fiquei até impressionada. Ele olhou, aí ele falou, rapaz, isso aí até é pra casar mesmo, viu? Essa menina tomar banho de saia. Eu fui tomar banho de mate de saia. Ele falou, caramba, isso aí é pra casar mesmo, viu? Eu fiquei muito feliz com esse elogio dele. Normalmente ele odeia tudo que se refere a crente, mas dessa vez ele me elogiou, eu fiquei feliz. Enfim, por que eu faço isso? Eu faço até piada com isso. Eu falo, minha filha, eu apenas estou valorizando o meu produto. Eu só estou... Olha, assim, tem homens no mundo dispostos a trabalhar, a prover, a se sacrificar por uma mulher casta. Tudo que o homem quer é uma mulher casta, entendeu? Quanto mais casta, melhor. Quanto mais pura, melhor. Nunca nem conhece, sabe nem que existe outro homem? Perfeito. É isso. Então, quando tu posta uma foto sensual, o homem digno, que é o homem que está disposto a morrer pela esposa, que é o homem que naturalmente não aceita que a tua... Tipo assim, o homem honrado quer uma mulher casta. Sempre. O homem que não tem honra, ele não se importa se a mulher é casta ou não, porque na hora que ele quiser, ele larga ela, entendeu? Não é a mulher dele mesmo. Ele está disposto a negociar a honra dele como homem, estando com uma mulher que tende à promiscuidade, que tende à exposição, só pelo prazer sexual ou pela beleza dela, entendeu? Esse é o homem sem honra, esse é o homem que você não quer. Então, se você bota foto no seu Instagram de biquíni, ou sensual de qualquer forma, fazendo um cara sensual e tal, o que você está fazendo é afastando homens decentes e atraindo homens que você não quer para serem seu marido. Porque o homem que você quer para ser seu marido é um homem que honra o matrimônio. Um homem que honra o matrimônio, mesmo que ele não seja casado, ele sabe que o único ambiente em que ele pode olhar para uma mulher seminua e desejá-la e cobiçá-la e dizer que ela é linda e fantasiar coisas com ela, o único ambiente é o matrimônio. Se tem um homem dando like na sua foto de biquíni, minha filha, esse homem não é para você. Você não quer se casar com ele. Então seja o tipo de mulher que o homem honrado quer. Porque senão você não vai atrair um homem honrado, você vai atrair um homem indecente, tá bom? E, cara, louva a Deus, louva ao Senhor. Muito obrigada, meu Deus, porque na minha vida colocou irmãos honestos, que quando eu me converti tinha vários irmãos que estavam lutando contra a pornografia ainda. A esmagadora maioria deles já venceu. Mas quando eu me converti tinha vários irmãos da minha idade que estavam lutando contra a pornografia. E eles confessavam uns pros outros chorando, e eu ouvia que eles não aguentavam, eles viam uma barriga de uma mulher na rua e eles sofriam por horas com aquilo na cabeça, eles não conseguiam tirar aquilo na cabeça.
E eu louvo a Deus porque me fez entender o tamanho do desejo sexual que os homens têm para que eu possa me guardar desse tipo de coisa, sabe? Antigamente, há 200 anos atrás, todo mundo sabia que os homens têm mais desejo sexual que a mulher. E que se dá de forma diferente, sabe? O desejo sexual da mulher se dá diferente do homem. A mulher gosta muito mais de segurança. Enfim, tem muita diferença entre o que é sexualidade pro homem e o que é pra mulher. E antigamente era normal falar disso. Minha filha, se cubra, porque na rua, se você sair mostrando seu cotovelo, os caras vão fantasiar tendo coito com você. E você não quer isso, você é uma moça de honra, use véu, use tudo. Hoje em dia você não pode mais falar isso, não, porque a mulher boa é a mulher empoderada, é a ninfomaníaca, né? Então, naturalmente hoje a gente perdeu isso. Eu já vi mulheres falando assim, por que o homem pode sair sem blusa na rua? Ô, professora, por que o homem pode sair sem blusa e a mulher não? Aí eu te pergunto, mulher, qual foi a última vez que você teve uma ereção quando você viu um homem na rua sem blusa? Não acontece, né? Porque você não tem falo. Eu sempre falo isso pra minhas amigas, quando eu tô tentando pregar pra elas pararem de usar roupa meio coisada. Eu falo o seguinte, minha amiga, você já levou um cheiro no cangote? Se você não levou, você imagina o que é um cheiro no cangote. Toda mulher sabe o que é um cheiro no cangote, mesmo que ela nunca tenha levado. Então, minha filha, tá vendo? Agora imagine que é um homem lindo, bonito, cheiroso, arrumado e rico, que veio e deu um cheiro no seu cangote. Você fica bem com isso? Você vai trabalhar tranquilo no dia? Não vai, minha filha, não vai. Aquilo ali mexeu com você. E é exatamente isso que acontece todas as vezes que o homem vê bunda ou peito na rua. Sempre. Se o homem olhar para uma bunda, porque o homem pode, o homem santo, os homens cristãos já aprenderam a fazer isso. Graças a Deus botou o Anão da Silva na minha vida, que é muito forte e já passou cada bunda perto da gente, ele não olhou. E eu olho bem pro olho dele assim pra ver de onde ele tá olhando e ele segura. Ele já sabe fugir da aparência do mal. Tá passando a bunda, ele não olha. Ô, homem guerreiro, aleluia, Senhor, abençoa. Multiplica, Senhor, abençoa. Pois é. Ele é muito forte nesse sentido. Mas se ele olhar, se o homem olhar, o que vai acontecer com o cérebro dele ali é exatamente o que acontece, meu irmão e minha irmã, quando você leva um cheirinho no seu cangote, minha irmã. Então, imagina que você sai na rua para trabalhar e você leva uns 15 cheiros no cangote, assim, de cara diferente. Você não trabalha bem, você não rende bem. E outra, se você é casado, se você sendo casada, você levando cheiro no cangote de outro homem, já é infidelidade. E outra, o cheiro no cangote seria considerado, inclusive, assédio. Por que você andar na rua com a bunda de forma tal que vai entrar dentro da cabeça do homem não é assédio? Isso é um absurdo. Uma sociedade onde a mulher pode andar como ela pode andar na nossa sociedade é uma sociedade extremamente disfuncional. Porque o cara que é cristão, ele vai sofrer. Porque uma hora ele vai ver alguma coisa, uma hora ele vai ser tentado, uma hora vai sentar do lado dele uma mulher com as pernas de fora. Ele vai lutar. Agora o homem ímpio. Imagina um homem ímpio que é casado, ama a esposa, até gosta dos filhos e tal. Mas aí de repente começa a aparecer um monte de mulher bonita perto dele, ele vai numa praia, vê cada uma mais bonita que a outra. Ele pensa, bom, ninguém nunca vai saber se eu imaginar fornicando com aquela ali. Também ninguém vai saber se eu chegar em casa e ver um pornozinho com uma mulher parecida com aquela. Também ninguém vai saber se aquela mulher deu em cima de mim eu ficar com ela. E assim você tem lares destruídos. Assim você tem homens viciados em pornografia. Assim você tem uma cultura e uma civilização que tá em colapso. Então, se você, mulher, quer fazer uma coisa hoje pela sua civilização, use uma burca. Muito obrigado, pessoal, por terem ouvido até aqui. Grande abraço. E é isso, minha gente. Ah, não. Vou acrescentar mais uma coisa. Esqueci. Droga. Ia ficar tão bonito esse final, né? Nossa, use uma burca. Obrigada e até a próxima. Parece menina do ciência todo dia. Vou ter que falar mais uma coisa. Mulher, sabe por que o homem trai? Um dos motivos de traição do homem é porque você é muito chata. Isso é comprovado. A mulher rixosa, a mulher que fica perturbando e apurrinhando o homem, geralmente é a mesma mulher que nega sexo pro homem. Essa receita aí é a receita perfeita pro cara arrumar um amante. E assim, claro, se o seu marido é cristão, ele vai lutar contra isso, né? Mas você não quer que o seu marido se sinta tentado a isso. Então evite você ser uma mulher rixosa. Por quê? Por que o homem trai? O que é amante? A amante é aquela mulher que pra tudo pra ela tá ótimo. Ela tá sempre feliz, sorridente, arrumada, cheirosa, linda. Ele passa a pegar ela, ela tá linda. Até porque ela tá querendo roubar ele de você.
Então ela sempre vai ser muito agradável, feliz, sorrir e tal. E você, no começo, era assim também, só que agora você já sente que prendeu o homem, agora você pode tratar ele mal o tanto que você quiser, você pode não se ataviar pra ele, você pode não crescer espiritualmente pelo bem da família e pelo bem dele, que tá, ele já tá preso a você mesmo, né? Então, seja amante do seu marido. Já pensou? Olha que delícia, que coisa linda. Seja amante do seu marido, tá bom? É isso. E não tô falando de amante no sentido coital, porque isso também é muito importante, tá? Mulher, se você nega sexo pro seu marido, não precisa do diabo. Você já é o próprio diabo na sua família, entendeu? Você já tá fazendo uma das piores coisas que você poderia fazer pro seu casamento. E a Bíblia é clara em quanto a isso. Se você nega sexo pro seu marido, você tá abrindo uma porta gigante pro adultério no seu lar. Porque o seu marido tem desejos sexuais, tem necessidades. Quando ele casou com você, você assumiu o compromisso de que seu corpo pertence a ele. Assim como ele assumiu o compromisso de que o corpo dele pertence a você. Nenhum dos dois pode se negar ao outro por muito tempo, senão por mútuo consentimento para oração. E não lhes falo isso como permissão. Aliás, não lhe falo isso como mandamento, mas sim como permissão. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Vocês podem ler. Eu citei literalmente o que está lá, tá bom? E eu não sei qual versículo, mas enfim. É isso, minha nega. Você não pode... Se você quer fazer um favor, um bem pro seu marido, faça isso aí com ele, tá bom? Fique bonita pra ele, seja agradável pra ele, faça o bem pra ele, seja confiável pra ele. Isso que é um lar maravilhoso, tá bom? Muito obrigada, minha gente. Até a próxima. Um grande abraço a todos.